Os destaques desta edição. Maus caminhos. Justiça Federal condena Mustafa a 11 anos e 8 meses de prisão e outros 3 réus por peculato. Operação Asfixia. Ministério Público divulga balanço e investiga pagamento de mensalinho de traficantes a agente da segurança pública. Dados do IBGE. Manaus ocupa 3º lugar no ranking de capitais com maiores índices de desemprego. Falta de transporte para estudantes. Milhares de alunos da rede estadual de ensino estão sem transporte no interior do Amazonas. Não pertence à Al-Qaeda. Egípcio radicado no Brasil nega à Polícia Federal que seja terrorista. Bolsonaro acaba com radares móveis escondidos nas estradas. Polícia Rodoviária Federal ordena suspensão e recolhe os equipamentos. Noruega bloqueia repasse de 133 milhões para a Amazônia. Macri elimina impostos sobre alimentos na Argentina. Coreia do Norte volta a disparar foguetes sobre o mar do Japão após rejeitar conversar com o governo sul-coreano. Corpo de homem com sinais de estrangulamento foi encontrado em área de mata no Tarumã. Em assalto a ônibus na Max Teixeira, menor de 15 anos é esfaqueado. Homem é morto a tiros e facadas no São Lázaro. O Jornal da Manhã, 60 anos no ar, começa agora. 5h47, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Anamã FM em Anamã. Barã FM em Barã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e eu e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altazes. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia passa por período de nebulosidade, diz o Instituto Nacional de Meteorologia, e que a temperatura pode esbarrar nos 35 graus. O dia pode ser chuvoso, fala o Clima Tempo, com 30 milímetros de precipitação pluviométrica, e a probabilidade para toda essa água é de 90%. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e com 98% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É sexta-feira, 16 de agosto. 228 dias do ano e faltam 137 para terminar 2019. Dia dos Santos Estevão, da Hungria, e Diomédio de Tarso. Também é o dia do filósofo. A vazante do Rio Negro chegou ontem a 1,91 m, depois de descer mais 7 centímetros. Seu nível em relação ao mar era de 27,51 m. Fatos marcantes da história. 1975, Maria Estela Martínez de Perón assume a presidência da Argentina. Em 16 de outubro de 1978, o polonês Karol Wojtyła é eleito sucessor do Papa João Paulo I, empossado em agosto e falecido em setembro do mesmo ano. Sua eleição foi marcada por 2 fatos incomuns na história do papado. Ele era um pastor e não um membro da hierarquia do Vaticano, e principalmente não era italiano. Morre em 1977 o rei do rock, Elvis Presley. 1984, o bispo anglicano da África do Sul, Desmond Tutu, obtém o Prêmio Nobel da Paz pela luta contra a segregação racial. 1996, no estádio de Guatemalã, na Guatemala, 78 torcedores sem ingresso invadiu o local para ver uma eliminatória da Copa de 1988. E as 78 pessoas morreram. 1998, o Nobel da Paz é dividido entre 2 líderes da Irlanda do Norte, o católico John Hume e o protestante David Trimble. Agora 5h49. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina. O Jornal da Manhã começa com as primeiras informações desde as ruas da cidade. Alberto Pellegrini, antes que você comece a falar, aconteceu um acidente, segundo primeiras informações, com morte lá na Torquato Tapajós, em frente ao Santos Dumont. Você confirma isso?
Pois é, Paulo Guerra, eu ainda não tinha conhecimento, você que está me passando a informação agora. Vamos buscar essa informação, Paulo Guerra, vamos iniciar deslocamento nesse momento para o local e sabermos mais desse acidente. Torquato Tapajós, Paulo, que foi palco também de um violento acidente que nós noticiávamos ontem, devido à alta velocidade, quando uma S10 e mais 2 veículos menores naquela ocasião bateram, e o motor da S10, isso me chamou muita atenção, foi arremessado do carro. Você tem uma ideia aí, Paulo, da violência do impacto. Agora vem esse outro acidente aí que se acaba de informar. Pois é, Peregrino, a informação de que pode ter havido uma morte lá nesse acidente na Torquato Tapajós, lá no retorno em frente ao Santos Dumont. Velocidade, né, Paulo? Velocidade causando aí acidentes, né? Foi assim no de ontem, e de hoje também não pode ser diferente, né? Que pouco carro na pista, um acidente com morte, deve ter havido sim alta velocidade. Peregrini, mais um assalto a ônibus. Mais um, Paulo Guerra, e dessa vez uma pessoa, né, um adolescente foi esfaqueado. E mais uma vez, Paulo, que chama a atenção, ouvinte da Difusora, do Jornal da Manhã, é que o local já é bem conhecido. Foi na Max Teixeira. Quando a gente fala assalto de ônibus, a gente pensa logo em Max Teixeira, Torquato Tapajós e Pista da Raquete. E ontem não foi diferente. Esse assalto aconteceu no ônibus da linha 448, no momento em que trafegava pela Max Teixeira. Segundo informações, o motorista inclusive reconheceu um dos assaltantes, né, Peregrini? Já é costumeiro, ele já está ali assaltando já há muito tempo, depois é preso, depois é solto, tem audiência de custódia e vamos assaltar. Vamos aí, os assaltos continuam. A frase usada pelos policiais que ouviram, né, o motorista, o cobrador, que diz o seguinte: já são velhos conhecidos pela prática do mesmo crime. Pois é, os caras não têm medo de nada, sabem que depois vão presos e depois são soltos. Vão para audiência de custódia, já tem muita gente na penitenciária, e esse assaltozinho a ônibus geralmente não é grande coisa, né, Peregrini? De vez em quando matam um ou outro, como esfaquearam esse garoto de 15 anos dentro do ônibus. Pois é, né, que poderia ter ocasionado na morte do rapaz, a violência. A gente sempre comenta aqui, né, Paulo, eles não só levam as coisas, não levam só a renda do cobrador, não levam só a bolsa das senhoras, não levam só os celulares dos passageiros, não. Eles usam de muita violência, humilham as pessoas que estão dentro do ônibus. Peregrini, a informação aqui de que esse acidente acontecido com morte seria um morador de rua e o corpo está lá coberto por um saco plástico, segundo informações. Daqui a pouco você terá mais detalhes, certamente. Com certeza, Paulo Guerra, daqui a pouco mais informações em relação a esse grave acidente ocorrido ali, proximidade do Santos Dumont, né, Paulo, ali na Torquato Tapajós, ali próximo à antiga Philip. Peregrini, um homem foi morto a tiros lá no bairro de São Lázaro, também a facadas, não é, Peregrini? Pois é, foram tiros e facadas, Paulo, que tiraram a vida desse homem. O crime aconteceu na rua São Vicente, no bairro de São Lázaro. O que chama a atenção, mais uma vez, Paulo, é que o bairro de São Lázaro fica na zona sul da cidade, e a zona sul vem sendo aí palco de morte, de confronto entre bandidos, e dessa vez não foi diferente. A vítima tinha apenas 24 anos de idade. Moradores do bairro Novo Reino, Peregrini, Novo Reino 2, próximo de um supermercado, estão pedindo socorro. Bandidos estão fazendo a festa nesse instante, assaltando os trabalhadores que vão pegar as rotas e para ir trabalhar no distrito, Peregrini, pode? Pois é, né, Paulo? Bairro Novo Reino, que fica na área da zona leste da cidade ali, tem o Novo Reino 1, que fica ali por perto do Tancredo Neves, o Novo Reino 2 já fica próximo à área do bairro Grande Vitória, área que você conhece muito bem, Paulo Guerra, e os bandidos continuam atacando, os bandidos continuam fazendo esse tipo de assalto, e esse horário, que é o pessoal que sai para trabalhar, os estudantes que vão para pegar o ônibus, e principalmente o pessoal da rota do distrito, que ficam ali esperando pelo coletivo, são os alvos desses bandidos que geralmente andam de moto. Peregrini, e é bom lembrar que neste final de semana as atenções estarão voltadas para a Arena da Amazônia, com um jogo decisivo pela Série D do Campeonato Brasileiro, com o Manaus e o Brusque. Ingressos já esgotados, não é, Peregrini? Já esgotados, Paulo Guerra, né? Os ingressos, assisti ontem na televisão uma matéria com o presidente do Manaus, que aliás está de parabéns, o Luiz Mitoso, né? Que chegou aí, colocou o Manaus com 6 anos, já é tricampeão amazonense e já vai aí para a final de campeonato, já está na final do Campeonato Brasileiro, coisa que time nenhum aqui de Manaus com mais de 100 anos conseguiu,
vitorioso com o seu Manaus conseguiu. E eu vou lá mais uma vez, Paulo, prestigiar. Acabou o ingresso. Hoje, Paulo, haverá uma reunião com, você colocava ontem, né? Aliás, foi ontem essa reunião com policiais militares, com bombeiros, etc. E vamos torcer aí, Paulo, que seja proibida a ação dos flanelinhas que né, ficam ali pedindo aquele preço altíssimo, extorquindo o motorista na realidade, pedindo 20, 30 reais antecipados para que a pessoa estacione o carro na rua. É bom lembrar, Peregrini, que o estacionamento da Assembleia Legislativa também vai ser aberto no sábado para que as pessoas também possam chegar até aquele estacionamento. Não sei quais os critérios que vão adotar lá, mas o estacionamento estará disponível. Pois é, Paulo, da última vez eu coloquei lá, né? O carro foi tranquilo, tem policiamento, tem bem vigiado, são 600 vagas e o torcedor que quiser parar o seu carro lá no domingo pode parar, desde o meio-dia acredito que já deve estar aberto, foi assim da última vez e colaborou muito naquele jogo que deu 40 mil pessoas, mas foi um auxílio tanto aqueles estacionamentos, aquelas vagas disponibilizadas pela Assembleia Legislativa. Pois é, o presidente da casa, o José Neto, resolveu disponibilizar mais uma vez o estacionamento para colaborar com os torcedores Peregrini que vão de carro até a Arena da Amazônia. Vai ser uma boa, né, Paulo, como foi da última vez, ajudou muito. São 600 vagas a mais disponível e não paga-se absolutamente nada para você parar o carro lá. E todo cuidado é pouco com o flanelinha. É 20 ou é 30. Se não, pneu do carro é esvaziado, carro riscado, etc. Os flanelinhas estão voltando ao centro da cidade, aí naturalmente causando transtornos a motoristas, ameaça a motoristas, assim como também os vendedores ambulantes. Peregrini, Eduardo Ribeiro começa a ficar, a ter de volta alguns ambulantes. De ponta a ponta, Paulo, são carrinhos, né, aqueles carrinhos de mão que eles colocam um tabuleiro em cima para ficar maior ainda. E vem de tudo, Paulo. Eu não sei onde eles conseguem aquelas calabresa, como é que é aquela outra lá, Paulo, mortadela em cima de carrinho, aquela coisa lá, tudo empacotado lá da Sadia. Aquilo no mínimo deve estar vencido, não, Paulo? Todo cuidado é pouco, né, Peregrini? Peregrini, quero parabenizá-lo pelo sucesso que fez ontem. Veio aqui aos estúdios, muita gente assistiu o Peregrini e também bombou aqui no aplicativo Humano, as pessoas focando em cima do Peregrini. E depois o Peregrini gravou também, não é? Gravou um vídeo com o Itamar Jardina, que também causou um furor aí entre seus fãs e suas fãs principalmente, Peregrini. Pois é, Paulo, deixa eu agradecer as pessoas, né, que gostam do nosso trabalho aqui na Difusora, né, que reconhecem, né, eu agradeço a audiência do Jornal da Manhã. Quem é Peregrini no Jogo do Bicho, rapaz? O negócio é o Jornal da Manhã, o Jornal da Manhã bomba, o Jornal da Manhã já são 60 anos no ar e a gente tem a oportunidade, tem o privilégio de participar do Jornal da Manhã e quem participa do Jornal da Manhã é assim, bomba mesmo. O Itamar gravou um vídeo ontem e bombou na internet graças à audiência do nosso noticioso, Paulo. Até daqui a pouco, Peregrini. Quando voltaremos com essas e outras informações, mas sem deixar de interagir com os nossos ouvintes. Valtinho lá da Praça 14, grande Valtinho, aquele abraço, ele fica ali, Paulo Guerra já está com o rádio ligado lá na Tarumã, ali canto com a Major Gabriel, nosso querido Valtinho. Também o Batata, o Varley Batata, que é da lotação, que é do Alternativo, sempre também com o rádio ligado aqui na Difusora. Daqui a pouco, Paulo Guerra, voltaremos com essas e outras informações. O professor Marlon está acompanhando o jornal em Nova Olinda do Norte e também a Luciana e os Zeus lá no bairro da Redenção. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz Seis Irmãos no Ponto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariel. Voz Caboclo, Vila Rica de Caviana. Peruri, Josivan em Peruri. Rádio Web Mastop no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga no Largo do Libão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, distrito de Borba. Índios de Acaral, lá no Ceará, deve ser Acaral.
E o Diego, que está ouvindo o jornal, também o Davi Barroso, aqui no Rodway, no Porto de Manaus. Até julho deste ano, 463 pessoas foram multadas em Manaus por conduzirem veículos sem a Carteira Nacional de Habilitação ou certificado de registro de licenciamento de veículo. Os documentos são de porte obrigatório. Quem circula de automóvel sem eles está sujeito a multa, retenção do veículo e perda de pontos na carteira. A Prefeitura de Manaus alerta os usuários do benefício de prestação continuada nascidos em março e que ainda não estão inseridos no cadastro único CadÚnico para o prazo de 15 dias para regularização cadastral. O calendário foi definido para o público composto por idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência. Este registro é obrigatório e deve ser feito até o dia 31 de agosto. Caso contrário, o benefício será suspenso. Em cumprimento ao calendário especial aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, as escolas da rede estadual realizam neste fim de semana o 5º sábado de reposição dos 27 dias de paralisação. Para não prolongar o ano letivo 2019 até janeiro de 2020, o calendário aprovado contemplou 11 sábados, 4 feriados, datas que estavam programadas para planejamento, recesso do meio do ano e o acréscimo de 5 dias letivos em dezembro. Com isso, o término do ano escolar será no dia 30 de dezembro. Além deste, ficou definido também que os sábados letivos serão 31/8, 21/9, 5 e 26 do 10, 23 do 11 e 7 do 12. No dia 25 do 9, programado para planejamento de professores no calendário de 2019, será utilizado para aulas. Os feriados dos dias 15, 24 e 28 do 10 e 20 do 11 também serão usados para reposição. Amanhã, 17 de agosto, é o Dia do Patrimônio Cultural. Data criada para homenagear o nascimento do primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo Melo Franco de Andrade. Para celebrar a data, diversas atividades alusivas ao Centro Histórico de Manaus e à cultura amazonense estão marcadas para ocorrer neste fim de semana. Neste sábado, no circuito cultural, a pé será realizado do conjunto arquitetônico e paisagístico do Porto de Manaus até o Palacete Provincial, guiado pelo professor Otoni Mesquita, autor do livro Manaus, História e Arquitetura. O roteiro está na concentração inicial a partir das 8 horas em frente à sede do IFAM AM, Travessa Vivaldo Lima, centro de Manaus, e seguirá pelo interior do Porto de Manaus. O evento tem uma particularidade. Como a área do Porto de Manaus é privada, essa será uma chance para a população conhecer esse conjunto tombado pelo IFAM desde 1987. O circuito cultural finalizará no Palacete Provincial, espaço que abriga 5 museus que estarão abertos à visitação gratuita no Dia do Patrimônio. São eles o Museu de Numismática, Museu da Imagem e do Som do Amazonas, Pinacoteca do Estado, Museu de Arqueologia e Museu Tiradentes, além do ateliê de restauro de obras de arte. No mesmo dia, a partir das 13h30, o Palácio da Justiça será aberto para abrigar visitações e ciclos de palestras e debates sobre patrimônio cultural. Às 16 horas, o público e o inscrito será direcionado para um sarau do grupo vocal dos corpos artísticos no hall do Teatro Amazonas, seguido de uma visita guiada no interior da edificação, símbolo do ciclo econômico da borracha em Manaus. Às 18 horas, em frente ao Teatro Amazonas, os participantes poderão prestigiar a roda de salvaguarda da capoeira com mestres e capoeiristas do Amazonas. Posteriormente, às 20 horas, o público poderá assistir gratuitamente ao espetáculo A Quem Será Que Se Destina do Corpo de Dança do Amazonas. A hora em Manaus. 6h07. O governo do estado assinou ontem a Declaração de Santa Fé, que tem como principal objetivo firmar compromissos com governanças das Américas para enfrentar as mudanças climáticas e proteger os recursos naturais da região. No evento, o Amazonas cobrou também o apoio de países ricos no financiamento de ações de conservação ambiental e melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem no interior do estado. A assinatura aconteceu durante a 3ª Cúpula Climática das Américas na cidade de Rosário, na Argentina. No documento, os líderes estaduais, regionais e municipais se comprometeram a adotar uma série de medidas para promover ações conjuntas para enfrentar as mudanças climáticas. Entre os pontos definidos na declaração está a redução das emissões dos gases de efeito estufa, com o objetivo de gerar qualidade de vida e crescimento econômico para a população. Representando o Amazonas no evento, o titular da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira,
cobrou o compromisso dos países ricos no financiamento de projetos e programas que permitam que as regiões mais pobres, como a Amazônia Legal Brasileira, possam fazer a transição para uma economia de baixa emissão, além de garantir a melhoria da qualidade de vida das pessoas, em especial aos moradores do interior do Amazonas. Em 2021, Manaus vai sediar o encontro anual da Ópera Latino-Americana, entidade que reúne representantes dos teatros de órgãos da América Latina, teatros de ópera da América Latina e Espanha. O anúncio foi feito durante a 12ª edição do evento em Montevideo, no Uruguai, após votação. A capital do Amazonas concorreu com as cidades de Cali, na Colômbia, e Lima, Peru. Esta será a primeira vez que o Brasil receberá o evento. Falta de pagamento deixa milhares de estudantes da rede estadual de ensino sem transporte escolar no interior do estado. A reportagem é de J. Rai. Estudantes da rede estadual de ensino de mais de 20 municípios do interior do Amazonas estão prejudicados pela falta de transportes terrestre e fluvial. Os prestadores do serviço de transporte escolar alegam que estão sem receber pagamento há quase 3 meses e por isso sem condições de manter as rotas em funcionamento. Nossa reportagem apurou durante o dia de ontem que em algumas dessas cidades o serviço parou por completo. Foi o caso de Iranduba, onde quase 4.000 alunos que dependem do transporte para chegar às escolas estão com dificuldades de ir às aulas. A professora Rosângela Amazonas, que tem familiares estudando na rede pública estadual, fez contato com a nossa redação e relatou os sucessivos prejuízos que os estudantes já tiveram neste ano. Eu gostaria de pedir que o governador ou o secretário de Educação fizesse alguma coisa, porque os alunos, devido à greve, ficaram sem aula. Aí teve o apagão, os alunos ficaram sem aula. Agora o transporte, porque não receberam até agora. Meu filho, meus sobrinhos que estudam em escola estadual estão perdendo aula. Ainda segundo Rosângela Amazonas, a falta de transporte escolar também expõe os alunos à insegurança. Alguns alunos já foram assaltados nessas idas. Eles estão saindo mais cedo à noite por conta da questão mesmo dos assaltos que estão tendo. A Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, disse em nota que está apurando as denúncias sobre a falha no serviço de transporte contratado. Caso seja constatada alguma interrupção no serviço sem necessidade ou notificação da Secretaria, a empresa terá descontado do pagamento o valor referente aos dias em que os serviços não foram prestados. A SEDUC destaca ainda que o artigo 78 da Lei 8666/93 estabelece que a empresa só pode suspender a prestação de serviços decorridos 90 dias de atraso, o que não é o caso da empresa Dantas Transportes Limitada, responsável pelo referido serviço, que teve o seu último pagamento efetuado na quarta-feira desta semana, dia 14 de agosto. Quanto ao pagamento dos funcionários, a SEDUC ressalta que é de total responsabilidade da prestadora dos serviços. Pelo telefone de prefixo 98112 final 46, tentamos contato com o responsável pela empresa Dantas Transportes, mas ele não atendeu a ligação. Por sua vez, a empresária Francisca Salles, da FC Transportes, uma das terceirizadas da Dantas, informou por telefone que o atraso no pagamento dos transportadores escolares foi devido à renovação do contrato, que foi de 3 meses e mais 3 meses. Francisca Salles confirmou que a SEDUC realmente fez o pagamento dos meses de junho e julho à Dantas Transportes 2 dias atrás e que, pela previsão bancária, o dinheiro vai estar na conta da empresa no dia de hoje. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6:12. O governador Wilson Lima e o governador do Amapá, Valdez Góes, assinaram ontem no Ministério do Turismo em Brasília
memorando de cooperação entre os estados da Amazônia Legal e investidores chineses. A ideia é atrair turistas chineses para o Amazonas e demais estados, além de promover o desenvolvimento sustentável e movimentar a economia por meio da cooperação com a empresa chinesa HRH Information Technologies Company e a Confederação Nacional de Serviços. O boletim de finanças divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional aponta que as despesas não empenhadas em 2018 não foram devidamente declaradas pelos estados da federação, o que inclui o Amazonas, conforme determina o Manual de Demonstrativos Fiscais. O boletim também alerta que foi possível constatar que alguns estados suprimiram dos demonstrativos de disponibilidade de caixa e dos restos a pagar referentes a 2018, relevantes despesas que foram registradas por competência, mas não foram empenhadas. O governo do estado afirma que o boletim divulgado pelo Tesouro Nacional confirma o que a atual administração constatou assim que assumiu em janeiro de 2019. A existência de dívidas não empenhadas, além de um déficit orçamentário que somam perto de 3 bilhões de reais. Manaus ficou em terceiro lugar no ranking nacional de desocupação entre as capitais do país. De acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, a PNAD, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE nesta quinta-feira, a capital registrou taxa de 17,7%. Em nível estadual, o Amazonas teve queda no percentual de 15,9% para 13,9%. O nível de ocupação é representado pelo percentual de pessoas ocupadas em relação às pessoas em idade de trabalhar. Em relação às outras capitais, a taxa de desocupação registrada em Manaus, 17,7%, está entre as três maiores, junto com Salvador e Macapá, ambas com 17,7%. As menores taxas ficaram em Florianópolis, 7,5%, Goiânia, 7,9% e Campo Grande, 8%. Na região metropolitana de Manaus, a queda da taxa de desocupação foi de 1,8%, com o primeiro trimestre registrando 18,3% e o segundo trimestre de 2019 16,5%. Na cidade de Manaus, essa queda foi de 1,7%. A taxa de desocupação marcou 19,4% no primeiro trimestre e 17,7% no segundo trimestre. O Ministério Público do Amazonas divulgou o balanço da Operação Asfixia, deflagrada na manhã de ontem em 9 estados do Brasil. Segundo o órgão, em Manaus foram expedidos 3 mandados de prisão, na qual uma pessoa foi detida e 7 de busca e apreensão. Foram apreendidos R$3 mil em espécies, celulares, computadores e documentos. Além do Amazonas, a operação cumpriu mais de 300 mandados do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro. Os alvos são pessoas envolvidas em organizações criminosas que tiveram participação no massacre ocorrido em maio deste ano em presídios amazonenses que deixou 57 mortos. No Amazonas, os mandados de prisão foram expedidos nos nomes de Alan Barbosa Rolim, apontado como novo líder da facção fora do sistema penitenciário. Márcio José Lopes Carneiro, Márcio Doido, tido como novo líder da facção dentro do sistema fechado, e Anderson Barbosa Rolim, irmão de Alain, também envolvido com as atividades de tráfico e venda de entorpecentes da facção. De acordo com a procuradora da Justiça, Leda Mara Nascimento, a operação foi realizada de forma conjunta em nível nacional. A procuradora-chefe do estado, Leda Mara Albuquerque, frisou que outros mandados de prisão vão ser expedidos no decorrer das investigações, que apontam o indício da participação de agentes de segurança pública no Amazonas, entre as polícias civil, militar, que integram a Secretaria de Segurança Pública do Estado, atuando na facção criminosa. Constatamos a associação criminosa de pessoas que deveriam resguardar a segurança da população. Nas investigações, verificamos atores guardiões da sociedade agindo também em conjunto com as organizações criminosas, disse a promotora, acrescentando que a operação tem como objetivo sufocar as ações da facção com a prisão dos líderes. O médico e empresário Mohamed Mustafa foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão por pagamentos superfaturados à empresa Ita Serviços por serviços de lavanderia prestados na unidade de pronto atendimento e maternidade Tabatinga no valor de R$630 mil. A sentença condenatória foi proferida pela Justiça Federal em ação penal movida pelo Ministério Público Federal no Amazonas, em decorrência da Operação Maus Caminhos. A Justiça Federal condenou também a advogada Priscila Marcolino Coutinho a 8 anos e 4 meses de prisão, a enfermeira Jennifer Nayara
e a Chabel Rufino Corrêa da Silva, 2 anos e 2 meses de prisão, e o empresário Erhard Lange, a 5 anos e 10 meses de cadeia. Os 4 réus foram condenados pelo crime de peculato previsto no artigo 312 do Código Penal. Os pagamentos superfaturados foram realizados em contrato mantido pelo Instituto Novos Caminhos com a empresa Ita Serviços. Apesar de o contrato não prever o preço do quilo de roupa lavada, ao se considerar a média de roupa efetivamente lavada e o valor de R$50 mil pago mensalmente, ficou constatado que o preço médio por quilo de R$27,77 superava em mais de 900% o valor do mercado. Um serviço semelhante, imaginem, a Secretaria de Estado da Saúde, Suzano, pagava apenas R$2,77 a cada quilo de roupa lavada. A apuração do Ministério Público Federal indicou que foram emitidas 14 notas fiscais de serviços pelo INC para a Ita Serviço entre os anos de 2015 e 2016. Do total de R$700 mil pagos à empresa com recursos federais, 630 mil corresponde ao superfaturamento. Da sentença, como sempre, cabe recurso. Polícia. Às 6h21 em Manaus, em instantes, o Alberto Pellegrini vai trazer as informações dos acontecimentos da noite e da madrugada. E ainda há pouco, como já informamos, um acidente com vítima fatal aconteceu na Torquato Tapajós, em frente ao Santos Dumont. As primeiras informações dão conta de que foi um morador de rua. Agora sim, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na técnica o Hamilton Cabral. Paulo Guerra, vamos dando início dizendo que o Pronto Socorro 28 de agosto teve um plantão agitadíssimo durante todo o dia de ontem, as últimas 24 horas de bastante agitação no pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, o homem deu entrada vítima de agressão física, uma outra pessoa também, Paulo Guerra, deu entrada vítima de agressão física, foi um atropelamento. O homem foi atropelado por uma moto e deu entrada por volta de 22h30. Era a noite de ontem. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Como tem bronca no pronto-socorro 28 de agosto, aliás, no pronto-socorro João Lúcio, no João Lúcio, a bronca que eu digo são um grande número de atendimentos todos os dias. Ontem, por exemplo, uma pessoa deu entrada por volta de 19h22, vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes, que esse homem apanhou devido a uma briga com um homem com quem ele já tinha uma rixa antiga. Não se sabe o motivo pelo qual ele levou essa pisa, mas deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, onde foi muito bem atendido. Ainda do pronto-socorro João Lúcio. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Pipinado a facadas, um homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, entre a vida e a morte. Ele já estava mais pra lá do que pra cá. As primeiras informações dão conta de que ele levou essas facadas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em um bar localizado na Invasão, lá naquela invasão ali por trás do Monte Oreb. Ele acabou aí levando várias facadas, foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde foi muito bem atendido e já não corre risco de morte. Falo das ocorrências do pronto-socorro João Lúcio. Agora sim, no Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um rapaz de 19 anos de idade levou uma profunda estocada, uma profunda facada na barriga. As primeiras informações dão conta de que ele brigava pelo amor de uma mulher. 2 homens brigando pelo amor da mesma mulher. Esse rapaz de 19 anos estava completamente apaixonado e já não
suportava ter sido largado, deixado, enxotado por sua amada. Ele foi deixado pela mulher e depois foi tomar satisfação com o novo namorado dela e acabou levando uma facada. Se sua mulher lhe trocou por outro, vai atrás dela. Não, mano. Não, você pode ainda pegar uma pisa ou uma facada. Mas dizem que uma facada dói mais do que aquele negócio na cabeça. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem deu entrada com a canela em frangalhos. Ele levou uma paulada, uma perna mancada na canela. As informações dão conta de que ele tirava um cochilo embaixo de uma árvore com a perna esticada, encostando na árvore, assim, com a perna para cima. Chegou um desafeto dele, deu-lhe uma perna mancada na canela da vítima. Deve todos ter doído que só, né, Paulo Guerra? Uma paulada na canela. Esse homem deu entrada com a perna quebrada no pronto-socorro Platão Araújo. Era começo da tarde de ontem. Triângulo amoroso! Um homem de 57 anos de idade resolveu se entregar nos braços de uma intrusa do amor. Uma jovem de 20 anos de idade. Ela estava, ele acreditava. Ai, amor, tu é tão lindo, esses teus cabelos brancos, essa tua barriguinha é um charme, mas aqui ali ela queria 50, queria 100, até que a mulher dele descobriu, até que a esposa descobriu e foi pra peia com a novinha. A novinha deu-lhe um samba de couro, deu-lhe uma pisa na esposa e ela deu a entrada com vários hematomas pelo corpo lá no pronto-socorro Platão Araújo. Se você, minha senhora, que sabe que seu marido arranjou uma novinha, deixa pra lá, deixa ele, senão você ainda pode pegar, é uma pisa, conforme aconteceu no dia de ontem. Tem marido que acha graça dessas histórias, fica se achando, e hoje que é sexta-feira, muita gente vai sim se entregar, principalmente os casados, muitos vão para os braços das intrusas do amor. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme a difusora já trouxe a informação aqui no nosso noticioso, Paulo Guerra trazia a informação em primeira mão de um atropelamento nas proximidades do Conjunto Santos Dumont, ali é Torquato Tapajós. O homem foi atropelado e morto. Departamento de Perícia Técnica Científica, Instituto Médico Legal, com seu carro-tumba, já deslocam suas equipes para o local, para os procedimentos de perícia e depois a remoção do corpo. Falando em corpo, Paulo Guerra, um corpo foi encontrado numa área de mata no bairro do Tarumã. Era manhã de ontem. O programa do Garotinho Valdir Corrêa estava mais uma vez bombando na audiência. Nesse exato momento chegava a informação no programa do Valdir de que o corpo de uma pessoa havia sido encontrado numa área de mata do Tarumã. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes, é que ele estava com as mãos amarradas pelo cadastro do próprio tênis e o cinto, né, o cinto da calça, o cinturão que ele usava foi usado para estrangulá-lo e o corpo foi jogado no ramal no Tarumã. Morte na zona sul da cidade! Mais uma morte na zona sul de Manaus. Quem é Zona Leste agora, rapaz? Quem manda no crime? Quem está mandando aí no maior número de homicídios, onde morre mais gente, é na Zona Sul da cidade. Cachoeirinha, Crespo, São Lázaro, Raiz e outros bairros adjacentes, Colônia, Oliveira Machado, Educandos, é onde está acontecendo o maior número de crime, o maior número de morte na cidade. E na noite de ontem não foi diferente. Na Rua São Vicente, no bairro de São Lázaro, um homem foi assassinado a tiros e também a facadas. Foi muita bala, a barriga estava
assassinada a facadas. Após receber os tiros, após receber as facadas, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na faca, morreu na bala, e tudo aconteceu mais uma vez na zona sul da cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E Paulo Guerra e ouvintes, agora há pouco no pronto-socorro chegava um homem com a cabeça quebrada. Aí quando perguntaram para ele, que ele estava sangrando muito, se ele havia sido assaltado, se alguém tentou matá-lo, ele disse que não, que bateu a cabeça no armário. Mas a gente fuçando daqui, perguntando dali, pesquisando de lá, esse homem apanhou da própria esposa. Ele apanhou da própria esposa. A esposa foi mexer no celular dele e viu lá no aplicativo do capeta mensagens trocadas com uma outra mulher, mensagens amorosas, mensagens quentíssimas, mensagens picantes, e esse homem acabou sendo agredido pela esposa. Mas errada nessa história é a esposa. Trata-se de invasão de privacidade. Não se deve mexer no celular do marido. Além de tudo, é falta de educação. Pelegrini. Oi, Paulo Guerra. Lembra a história daquele haitiano no Nova Cidade, né, Pelegrini? Pois é, Paulo Guerra, o haitiano no Nova Cidade, um vendedor de picolé, por pouco ontem não era agredido a pauladas. É que ele começou um relacionamento amoroso com uma senhora de 65 anos de idade. O filho dela não gostou e tentou agredir o Salomão. Salomão, como é teu nome, cara? Salomão estava dentro da casa da senhora, já que ela mora sozinha, e quando ela recebeu a visita do filho, ele queria acertar o haitiano a pauladas. Paulo Guerra. Loteria. Dia de sorte, concurso 1189, concurso 189, dezenas 02, 07, 13, 16, 18 20 e 29. Mês da sorte, novembro. 7 números, 2 apostas, cada uma recebe R$363.088,70. Os apostadores são de Brasília e Rio de Janeiro. 6 números acertados, 152 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.424,03. O time do coração foi o Vitória e a Time Mania concurso 1370 acumulou. As dezenas sorteadas foram 21, 30, 39, 40, 41 70 e 76. Aqui no concurso 5047, sorteou as dezenas 09, 23, 62, 64, 74, repetindo 09, 23, 62 64 e 74. Acumulou também. A quadra saiu para 51 apostas, cada uma leva R$9.274,96. 6 horas e 36 minutos. Esportes. A 95ª Corrida Internacional de São Silvestre, programada para o dia 31 de dezembro, fechando o ano esportivo nacional, está com inscrições abertas. A mais tradicional e importante corrida de rua da América Latina, que percorrerá 15 quilômetros pela capital paulista, receberá inscrições até o dia 22 de novembro. Ou até que o limite de atletas seja atingido. As inscrições deverão ser feitas pelo site oficial e a comissão organizadora destaca que a inscrição é pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de transferência para outro atleta. Por meio de um comunicado oficial, o Flamengo anunciou na tarde desta quinta-feira o término das negociações com o atacante italiano Mário Balotelli e seus representantes. O destino do atleta é possivelmente um clube de seu país. O técnico da seleção brasileira, Tite, convoca às 10 horas da manhã de hoje 23 jogadores para os amistosos contra a Colômbia, dia 6 de setembro em Miami, e Peru, dia 10 em Los Angeles. Os atletas se apresentam nos Estados Unidos dia 1º de setembro. O treinador tem alguns desfalques certos, como o goleiro Alisson e o atacante Gabriel Jesus. O primeiro por lesão na panturrilha, o segundo suspenso por medida disciplinar da Conmebol. Neymar é dúvida.
Placar dos jogos de ontem. Copa Sul-Americana, Colón 4, Zulia 0. Campeonato Brasileiro Série B. Figueirense 0, Ponte Preta 1. Série C. Luverdense 1, Paysandu 3. Jogos de hoje. Às 19h15, Campeonato Brasileiro Série B, Londrina e Criciúma. Às 21 horas vão jogar pela Série C, Clube do Remo e São José. Últimas notícias. Um dia depois de fechar no maior valor, 3 meses, o dólar comercial recuou nesta quinta-feira. A divisa fechou vendida a R$3,99, com queda de 5 centavos, menos 1,24%, depois de passar quase todo dia acima de R$4. A trégua no mercado de câmbio não se repetiu na Bolsa de Valores. Em queda pelo segundo dia seguido, o índice Ibovespa da B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou a sessão aos 99.057 pontos, com recuo de 1,2%. Pela primeira vez desde 18 de junho, o indicador fechou abaixo de 100 mil pontos. Sem resposta do governo federal sobre a garantia de abertura de crédito suplementar para cobrir o déficit do orçamento de 2019, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, anunciou na tarde desta quinta-feira que suspendeu a assinatura de novos contratos de bolsas de estudo e pesquisa. Caixa fará mudança histórica no crédito imobiliário, diz Bolsonaro. A intenção é reduzir em até 31,5% os juros dos financiamentos imobiliários. As autoridades de Gibraltar liberaram nesta quinta-feira o petroleiro iraniano Grace 1, que estava retido lá desde 4 de julho, informou o jornal Gibraltar Chronicle. A embarcação foi capturada por suspeita de transportar petróleo para a Síria em violação ao embargo europeu. O governo de Gibraltar informou que recebeu garantias formalizadas por escrito do governo do Irã de que a embarcação não levará o carregamento de petróleo para a Síria. O presidente da Argentina, Maurício Macri, anunciou nesta quinta-feira novas medidas econômicas depois da derrota sofrida nas prévias eleitorais de domingo. Dessa vez, Macri reduziu e eliminou o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado de vários alimentos. Entre os produtos beneficiados estão pão, leite, azeite, arroz, açúcar, entre outros. A medida, segundo Macri, será publicada nas próximas horas e vale até o fim do ano. A Coreia do Norte disparou 2 projéteis em direção ao Mar do Japão, também conhecido como Mar do Leste, na manhã de hoje, informou a agência Yonhap da Coreia do Sul. Até o momento não se sabe que tipo de projétil foi testado, as razões do lançamento, nem onde os artefatos caíram. O regime comandado pelo ditador Kim Jong-un não se pronunciou. Foi o 6º deste tipo em menos de um mês. Os lançamentos ocorreram momentos depois de o regime norte-coreano rejeitar novos encontros com representantes da Coreia do Sul, enquanto exercícios nucleares com os Estados Unidos continuarem. Desembargador do TRF4 autoriza Gleice Hoffmann a atuar como advogada de Lula. Em 2018, o juiz havia negado o pedido em Curitiba, assim como outro desembargador do Tribunal de Porto Alegre. Defesa entrou com nova solicitação aceita liminarmente por João Pedro Gebran Neto, que é relator dos processos da Lava Jato na segunda instância. Para os contestadores de Gleice, colocaram a vampira no banco de sangue. O egípcio Mohamed Ahmed El Sayed Ahmed Ibrahim prestou depoimento na tarde de ontem à Polícia Federal em Guarulhos, na unidade do Aeroporto Internacional de Cumbica. Segundo seu advogado Ronaldo Vaz de Oliveira, Ibrahim reafirmou que não tem envolvimento algum com terrorismo e que as acusações recebidas são fruto de sua posição política no Egito. Ele não teve nenhum convívio com nenhum grupo terrorista como a Al-Qaeda. Estado Islâmico nunca foi dado às práticas criminosas de porte de armas ou explosivos ou aliciar ou mesmo movimentar dinheiro com essa finalidade. Nunca teve nenhum tipo de atuação nesse sentido, disse o advogado. Ibrahim foi liberado depois do depoimento. O presidente Jair Bolsonaro determinou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio de despachos publicados ontem no Diário Oficial da União, que suspenda o uso de radares estáticos, móveis e portáteis até que o Ministério da Infraestrutura conclua a reavaliação da regulamentação dos procedimentos de fiscalização eletrônica e de velocidade em vias públicas. De acordo com o documento, a medida tem por objetivo evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos instrumentos e equipamentos medidores de velocidade. Ao deixar o Palácio da Alvorada nesta manhã, Bolsonaro destacou que os radares fixos, aqueles instalados em postes ao lado das rodovias,
não entram nessa suspensão, pois o governo tem contratos com empresas que operam esses equipamentos. A Polícia Rodoviária Federal, por outra parte, determinou que todos os gestores e servidores suspendam o uso e recolham equipamentos medidores de velocidade estáticos, móveis e portáteis. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que analisará junto com seus ministros o projeto de lei de abuso de autoridade aprovado na Câmara. O projeto depende apenas da sanção presidencial para virar lei. O projeto vai chegar na minha mesa semana que vem. Os ministros vão cada um dar sua opinião, sua sugestão de sanção em alguns vetos. E vamos tomar a decisão de forma bastante tranquila e serena, disse o presidente após evento no Clube Naval de Brasília. Questionado sobre sua opinião a respeito do tema, o presidente concordou que há abuso de autoridade e exemplificou com o processo a que respondeu por ter dito à deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, em 2014, que ela não merecia nem ser estuprada. Tem autoridade que pratica abuso. Eu sou réu por apologia ao estupro. Alguém me viu alguma vez dizer que se deve estuprar alguém no Brasil? Disse ele. Venezuelanos com HIV estão cruzando a fronteira para conseguir remédios no Brasil. Sem acesso a tratamento em seu país, eles buscam medicamentos que são distribuídos pelo SUS. Uma idosa venezuelana que morava em Roraima criou a rede de apoio Valentes pela Vida para receber conterrâneos. O eventual fim do Fundo Amazônia pode impactar diretamente na realização de fiscalizações contra o desmatamento ilegal aqui na Amazônia. Para a realização das vistorias do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA na região, são necessários meios de transporte especiais, como veículos 4x4 e helicópteros atualmente financiados pelo Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, que já captou 3 bilhões em doações, contava com verba da Noruega e da Alemanha para ações de combate ao desmatamento e desenvolvimento sustentável. Quase 60% dos recursos são destinados a instituições do governo. As mudanças que o Ministério do Meio Ambiente pretende implantar levaram à suspensão dos repasses. Em 2018, o fundo destinou 140 milhões para o IBAMA bancar aluguel de veículos 4x4 e helicópteros. Entre 2016 e 2018, verbas do fundo financiaram 466 vistorias, que geraram a aplicação de mais de 2,5 bilhões em multas. O ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Olava Eversten, declarou em entrevista ao jornal DN que os impasses envolvendo a gestão do Fundo Amazônia impedem o envio de recursos aqui para o Brasil. Em reportagem publicada nesta quinta-feira, o DN afirmou que a Noruega decidiu reter o pagamento de 132,6 milhões de reais. O país é o principal doador do Fundo Amazônia. Entre 2009 e 2018, o fundo captou 3,4 bilhões em doações, sendo que 93,8% foi repasse norueguês. As demais contribuições vieram da Alemanha, 5,7%, e da Petrobras, 0,5%. Primeiras páginas dos principais jornais do país estampam hoje: o Globo. Brasil pode deixar Mercosul se oposição vencer e fechar a economia argentina, diz Guedes. Folha de São Paulo. Caixa fará mudança histórica no crédito imobiliário, diz Bolsonaro. O Estado de São Paulo. Flagrante afronta a independência, diz alto escalão da Procuradoria sobre PL do abuso de autoridade. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Suspeito de matar a empresária cavou buraco para enterrar corpo da vítima. Valor econômico. Tensão global derruba mercados pelo mundo e Ibovespa perde os 100 mil pontos. Estado de Minas. A auditora da Receita perde cargo por exigir 140 quilos de picanha para liberar importação. Jornal do Comércio do Recife. PRF determina suspensão e recolhimento de radares móveis. Fortaleza, Diário do Nordeste. Operação cumpre 35 mandados de prisão contra a facção em Fortaleza e outras 7 cidades do Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Com apoio do governo, PMs e bombeiros articulam retorno à reforma da Previdência. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Desocupação tem queda no terceiro trimestre. Em tempo. Brasil sem radar. A crítica. Ponto de ônibus, abrigo de luxo. Prefeitura faz parada de mais de 207 mil. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.